E é pensando nisso, diante do grande exemplo de Cristo, da didática encarnada e pendurada na cruz, que nós devemos nos perguntar: por que então os nossos lábios travam no momento de perdoar? Por que então nós temos uma dureza no coração em exercer misericórdia para com os outros, quando nós fomos alvo de tão profunda misericórdia? Há quem se comporte como um justiceiro sedento por sangue, fazendo inimigos, querendo vingança, retendo a misericórdia, mas se esquecendo que o sangue já veio, e o sangue foi derramado na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, que mostra que sua forma de ensinar essa nova ética do reino é a forma de mostrar que a sua didática sangra, mas ensina mais do que qualquer sermão, do que qualquer exemplo humano. Por isso, irmãos, não desejemos a queda do próximo, não peçamos a condenação dos ignorantes. Oremos sim, para que aqueles que hoje perseguem a nós, que zombam de nós, que nos ofendem, sejam alcançados pela misericórdia, conscientes de que Deus perdoa. E não nos esqueçamos de algo essencial, que por representação, nós também colocamos Cristo na cruz. Portanto, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estava também sendo dirigido a mim e a você. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho para ocupar a posição de sumo sacerdote entre nós e o Senhor, estabelecendo então essa ponte perfeita, a qual nós temos livre acesso ao Senhor, porque o Senhor nos perdoou, por conta do sacrifício do seu Filho Jesus, feito na cruz do Calvário. Faça-nos, ó Pai, aprender com o Senhor. Faça-nos, ó Pai, ter um coração voltado ao perdão e à intercessão. Faça-nos, ó Pai, compreender a ética do seu reino. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, agora eu passo a palavra para o reverendo Rodolfo, que nos ministrará com a segunda palavra da cruz. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Eu queria ler com os irmãos o texto completo, é do 39 até o 43. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos acompanhem. Eu estarei falando sobre a segunda palavra da cruz, mas é interessante a gente ver todo o contexto. Lucas 23, do 39 ao 43. Eu leio e os irmãos acompanhem aí na Bíblia, então, de vocês. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Essa é uma das cenas mais inesquecíveis, assim, quando nós falamos da crucificação. Não sei se, quando você lê, você faz a mesma coisa que eu. Toda vez que eu leio esses textos, eu fecho um pouquinho os olhos e fico lembrando, assim, eu fico montando essa imagem na minha cabeça. E a imagem é muito simples. Jesus está no centro sendo crucificado e atrás dele 2 ladrões também estão sendo crucificados. Jesus está sendo zombado, Jesus está apanhando, Jesus está passando tantas humilhações. E aí, ao mesmo tempo, então, 2 ladrões culpados estão ali com ele. Mas eu queria, antes de chegar na palavra, que é o último versículo, né? Em verdade vos digo
que hoje estarás comigo no paraíso, eu queria que nós pensássemos um pouquinho na figura desses dois ladrões. Acompanhem comigo o primeiro ladrão. O primeiro ladrão é o que está sendo descrito aí no versículo 39, quando ele diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha que interessante esse homem. Esse homem, ele não reconhece o seu pecado, ele zomba de Jesus juntamente com os outros que estavam ali. Ele só quer Jesus para que Jesus resolva os seus problemas terrenos. Perceba que ele não está olhando para Jesus como o Salvador, mas ele quer o Jesus que vai... Você não é Jesus, então me tire aqui desse problema, eu estou passando por um momento de crucificação, me tire desse local, me tire desse momento, vamos nos salvar. Mas aí tem o segundo ladrão. O segundo ladrão é aquele que olha para Jesus naquele momento, mas ele reconhece algumas coisas. Veja se você consegue compreender aí. Ele reconhece, em primeiro lugar, o seu pecado. Ele olha e fala assim: nós estamos aqui pelos nossos erros, nós cometemos erros. Ele reconhece que aquela sentença que estava ali era justa, que ele merecia aquele castigo. Ele defende a inocência de Jesus. Ele crê verdadeiramente que Jesus, ele era o rei, e ele estava sendo crucificado. E é interessante no final, porque no final ele clama pela misericórdia. Se nós pudéssemos fazer então um quadrinho aí com os dois, ficaria interessante. Ficava assim, a reação dos dois. O primeiro, ele zomba. O segundo, tem fé e reverência. O primeiro ladrão, atitude sobre o pecado. O primeiro está se justificando, o outro está arrependido. Olha o desejo de cada um. Um tem o desejo de ser salvo da cruz, o outro de ser salvo eternamente. A visão que eles tinham de Jesus, o primeiro de um fracassado, o segundo de um rei eterno. E o resultado, então, para o primeiro era o silêncio de Jesus, e para o segundo era a promessa de salvação. Agora vamos olhar então um pouquinho, pegando todo esse contexto, vamos ver essa frase de Jesus, que essa frase ela é lindíssima, quando ele olha então para um dos dois que estavam ali crucificados e diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma das frases mais lindas do Evangelho, porque Jesus ele não disse, talvez você estará comigo no paraíso, ou se você melhorar, ou se você fizer algo de bom, você estará comigo no paraíso, ou depois que você pagar tudo isso que você fez, você estará no paraíso. Perceba que essa frase é uma frase direta. Ele diz hoje. O que ele quer dizer com esse hoje? Ele está mostrando que a salvação é imediata. A partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, a partir do momento que nós reconhecemos Ele como Salvador das nossas vidas, como Senhor, nós herdamos uma promessa que estará na continuidade. Ele fala, hoje estarás comigo. A salvação está totalmente ligada a Jesus, é estar com Jesus, é viver com Jesus, é vivenciar a vida com Jesus. E ele mostra no final a promessa, no paraíso, mostrando esse lugar de descanso eterno, de alegria eterna. Eu sou um pouco suspeito de falar dessa frase. Os irmãos ali de Indaial, eles sabem que eu falo muito sobre céu. Eu tenho uma didática na minha vida de enxergar o céu de forma na terra. A partir do momento que nós entendemos o céu, a nossa vida nessa terra tem que ser diferente. A partir do momento que eu entendo que a vida eterna está próxima, a partir do momento que isso aqui é só um momento e daqui a pouco nós estaremos juntamente com o Pai, isso tem que trazer alegria nos nossos corações. E essa alegria não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. E esse momento, então, Jesus está olhando para aquele ladrão sendo crucificado, prestes a morrer, ele diz assim, fique calmo, fique tranquilo, porque hoje você estará comigo no paraíso. Ele não olhou para a vida do ladrão, ele não olhou para tudo aquilo que ele já havia cometido, simplesmente ele olhou para aquele ato, um ato de reconhecimento, um ato de bondade, da sua graça, da sua misericórdia, derramado então sobre o pecador que se arrepende. Daí eu queria que nós pensássemos um pouquinho nesse final, qual dos dois ladrões nós somos? Você pode falar assim, nesse momento, não, eu sou o segundo ladrão, aquele que reconhece verdadeiramente. Será mesmo? Será que nós não estamos igual o primeiro, buscando Jesus para receber bênçãos, para receber livramentos,
para que Deus nos dê um melhor emprego, um melhor casamento, uma melhor família? Será que nós não estamos buscando Deus de uma forma de barganha, ou de uma forma assim, eu vou até Deus para que Ele me dê algo em troca? Será que muitas vezes nós não estamos zombando de Jesus com a forma como nós estamos vivendo nessa terra? Porque zombar de Jesus é muito mais do que ridicularizado naquela cruz. É muitas vezes quando nós não valorizamos a salvação em nossas vidas. É muitas vezes quando nós temos todo o discernimento, mas continuamos vivendo como se ele não fosse tão importante assim nas nossas vidas. Qual desses dois ladrões você tem sido mais parecido? O primeiro ou o segundo, que reconhece que é falho, pecador, que reconhece que Jesus não merecia aquela cruz? Ele clama então por misericórdia. Jesus continua ouvindo aqueles que se arrependem de verdade. Esse é um momento de nós olharmos para nós e vermos aquilo que precisa ser melhorado nas nossas vidas e no nosso coração. Entenda que a salvação é real, essa graça é oferecida a nós. Essa promessa, hoje estarás comigo, é a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a graça, é o amor, é o zelo dele sobre as nossas vidas. Mas que para que nós possamos receber isso, nós vamos ter uma vida contrita. Precisamos ter uma vida de renúncias. Nós precisamos verdadeiramente andar com Jesus, buscando Jesus na nossa caminhada diária. Não leve esse ladrão como um exemplo de vida, falando assim, eu vou viver a minha vida da forma como que eu quiser. Chegar lá no final, eu digo, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Não espere o último momento da sua vida. Deus te chama hoje para reconhecê-lo como Senhor e Salvador e buscar verdadeiramente uma vida que agrade a Deus. Eu finalizo trazendo 3 aplicações para nós. Entenda de uma vez por todas, não existe pecado tão grande que a graça de Jesus não possa perdoar. Não existe algo que você fez que não possa ser perdoado por Jesus. Sendo assim, se arrependa. Sendo assim, busque essa reconciliação hoje. Não deixe para amanhã. Busque a graça, busque a misericórdia de Deus na sua vida. Em segundo lugar, entenda que a verdadeira fé só é quando nós reconhecemos verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador e quando vivemos por esse Jesus. A fé, ela é mostrada nas nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam aqueles que são salvos. Então nós precisamos trabalhar o nosso coração e ver uma vida que exalte e engrandeça o nome do nosso Deus. E por último, entenda, a salvação é certa, imediata e eterna para quem está em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter essa certeza no coração, que ao morrer, você estará com o Pai. Que isso seja algo que venha a florescer no seu coração e encher a sua vida de alegria para que você possa andar com Ele, buscando Ele e buscando agradar a Ele em tudo aquilo que você faz. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que hoje você tenha essa oportunidade de se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que você tem feito que não tem agradado a Deus e buscar ter uma vida que exalta, uma vida que glorifica e uma vida de renúncia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e ao término eu chamo o conjunto para estar aqui na frente, eles nos levando a Deus numa canção também. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento, ó Deus. Clamamos para que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, ó Deus, que nós venhamos a verdadeiramente viver uma vida que exalta, uma vida que engrandeça o Teu santo nome, ó Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e que nós possamos, nesse momento, ó Deus, buscar uma vida que venha engrandecê-lo, ó Deus. Que a nossa expectativa do céu seja uma expectativa colocada hoje em nosso coração e que nós venhamos a viver por isso, ó Deus. Nosso anseio pelo céu venha transformar a forma como nós vivemos nessa terra. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo amor e pelo cuidado derramado sobre nós. É em Cristo Jesus que eu oro e bendigo o Teu santo nome.
Amém, Senhor Deus. Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nesta tarde abençoada. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 25. A terceira palavra da cruz, João, capítulo 19, verso 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Senhor, nós lemos a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos esclareça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, essa é uma palavra que é um testemunho que é bem pertinente para a nossa época. A época moderna ou pós-moderna, época em que se estabelece o individualismo. Não importa quem está à minha direita, quem está à minha esquerda, não importa quais são as pessoas, suas histórias, para que eu consiga galgar cargos melhores, uma carreira melhor, não importa em quem eu tenho que passar por cima, não importa com quem estou casado, o que importa é a minha felicidade, o que importa é que eu seja feliz, o que importa é que eu tenha tudo aquilo que eu mereço. Essa é a época do individualismo, mas essa palavra, ela vai contra o individualismo, contra o sofrimento egoísta. E nós, para entendermos um pouquinho mais o que está acontecendo aqui, Jesus Cristo ele estava no ápice do sofrimento. Jesus Cristo ele foi abandonado pelo Pai naquelas horas ali, enquanto esteve crucificado. Nós podemos ver um movimento contrário. Enquanto Adão ele fugia de Deus, se escondendo por entre as árvores do jardim, aqui na crucificação, Deus se afastou por completo de Cristo Jesus, ao ponto dele próprio clamar, Deus meu, por que me abandonastes? Nós veremos essa palavra daqui a pouco. Jesus Cristo estava sofrendo o pior tipo de sofrimento que nenhum homem, nenhuma mulher jamais sofreu. Mas vejo que, enquanto ele estava sofrendo um sofrimento ímpar, singular, que nenhum de nós sofreremos, até mesmo os ímpios não sofrerão o sofrimento que Cristo sofreu, nós podemos ver que Cristo ele não tornou a sua dor um motivo para viver no seu individualismo, num motivo para viver envolvido pelo seu próprio pranto, num motivo para ele viver mergulhado na sua própria dor, sem ver, sem perceber as pessoas que estão na sua volta. Ele olha para sua mãe e vê a necessidade da sua mãe de um filho, porque havia sido profetizado para ela que uma espada transpassaria sua alma, e aquele era o momento, ao ver o seu filho, Cristo Jesus, sendo ali transpassado, e ele vê ali o discípulo amado, que é o próprio apóstolo João, aos pés da cruz, junto com Maria. E ele, sem olhar para a sua dor, sem olhar para o seu próprio momento de sofrimento, ele olha para aquela mãe, e ele olha para aquele filho, e assim procura propor uma forma de um compensar o sofrimento do outro, um cuidar a dor do outro. E aqui nós podemos trazer uma primeira lição, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos fechamos no nosso universo de sofrimento, no nosso universo de chagas, de ferimentos, de amarguras, de alguras da vida, e geralmente nós nos fechamos e achamos que a nossa dor é somente a nossa dor. Deixamos de olhar para a dor do outro, deixamos de considerar o sofrimento do outro, e muitas vezes nós não expomos as nossas feridas porque estamos acostumados com nós mesmos. Mas aqui Jesus, tomado de chagas, afastado dessa comunhão eterna com o próprio Deus Pai, Ele próprio, por meio das suas pisaduras,
ele expõe as suas feridas e ele expõe o seu apreço pelo sofrimento dos outros. E da mesma forma nós devemos tomar aqui o exemplo de Jesus Cristo, expondo as nossas chagas, sim, caminhando pelo caminho da humilhação, expondo as nossas feridas, sim, expondo os nossos sofrimentos, sim, expondo as nossas carências, sim. Porque é quando nós expomos as nossas feridas, as nossas cicatrizes, as nossas chagas, os nossos sofrimentos, nós estamos buscando a nossa humilhação, mas também estamos contrastando com a poderosa graça de Deus, que continua a nos manter de pé e continua a nos fazer nos preocuparmos com os nossos irmãos. Exponha as tuas pisaduras, exponha as tuas feridas. Um segundo ensino que esse texto nos mostra é que todos nós, meus irmãos, necessitamos de cuidado, todos nós. Jesus poderia ter dito para aquela mulher lá da cruz: Maria, não te preocupes, o Espírito Santo suprirá, preencherá as lacunas deixadas pelo sofrimento, pela falta. Não se preocupe, vai para casa, na sua casa o Espírito Santo vai te consolar. Mas aqui Jesus, ele mostra o contrário. Além do Espírito Santo consolar, e ele é poderoso nisso, ele nos diz que Deus continua usando ferramentas humanas para poder trazer satisfação e regozijo em meio à dor. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Deus continua usando pessoas para nos restaurar. Nós necessitamos de cuidado. E aqui nós vemos que tanto Maria quanto João, nós temos um testemunho que todos nós necessitamos ser cuidados. E devemos cuidar um dos outros. Por isso, amados, eu não vou pedir para você olhar para o irmão que está no seu lado. Mas eu vou pedir que você passe a perceber a vida do teu irmão. Passe a perceber a existência dele. Passe a perceber o mundo à tua volta, além do teu sofrimento, além das tuas dores, além das tuas penúrias. Passe a perceber que existem outras pessoas que também carecem do teu cuidado, porque você também é um instrumento do Senhor. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 a 30, Jesus nos deixou uma preciosa promessa. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêtuplo, ou seja, 100 vezes mais de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. Em outras palavras, nenhum irmão, nenhum crente tem o direito de viver orfanado de cuidado. Talvez você não tenha um pai, talvez você não tenha uma mãe, talvez você não tenha experiência de ter um irmão, talvez os seus parentes estejam em outras cidades, você se sinta sozinho. Amados, esse povo que está na tua volta é a tua família bendita, que foi trazida pelo Senhor para abençoar, confortar e consolar a tua vida. Não viva orfanado, não se sinta sozinho, exponha o teu sofrimento e experimente o sofrimento do teu irmão. Pare de viver no individualismo do teu sofrimento. Existe uma realidade bem bonita aqui na família da fé. Que o Senhor assim te abençoe ricamente. E eu passo a palavra agora ao nosso irmão André, que estará trazendo a quarta palavra da cruz. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Diz assim a palavra de Deus. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu,
por que me desamparaste? Esta é a quarta palavra da cruz. Sem dúvida nenhuma, nós chegamos no ápice, no clímax de toda a paixão de Cristo. Nenhum sofrimento que ele veio sofrendo até então é comparável com esse sofrimento, a ponto de ele exclamar, de ele gritar da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nenhuma dor física que você possa ter sentido, por pior que seja, se compara a essa dor que o nosso Senhor Jesus Cristo estava sentindo naquele momento, a ponto de gritar, de exclamar. E a única vez onde nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo se dirigindo ao Deus Pai, sem chamá-lo de Pai. Em todos os outros momentos do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo dizendo, Deus Pai, meu Pai, mas única e exclusivamente nessa expressão, nesse grito angustiado da cruz, ele diz, Deus meu, e não o chama mais de Pai. Isso se faz para evidenciar a sua natureza humana, a sua natureza terrena, que estava sofrendo o castigo que era meu e que era seu. Jesus Cristo sofreu o meu castigo e o seu castigo. O justo que não tinha pecado se fez pecado no nosso lugar. Jesus Cristo, no ápice do seu sofrimento, ele sente o desamparo do seu Pai, o abandono do seu Pai, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado, e naquele momento o nosso Senhor Jesus Cristo carrega todos os nossos pecados sobre si. E duas coisas nós precisamos olhar e entender à luz dessa expressão, desse grito angustiante. A primeira é a realidade do inferno, é a realidade da condenação eterna. Nós vivemos num folclore onde o inferno é um local de alegria, festas, com muito calor, e Satanás governa com chifres, um rabo pontudo e um tridente vermelho. Mas Satanás não está no inferno, porque se ele lá estivesse, de lá ele não sairia mais, pois lá é o local da sua condenação. O inferno é algo real. O inferno não é um local físico simplesmente, mas o inferno é o local onde Deus derrama a sua justiça punitiva. Deus é justo e, diante do pecado, Ele pune o pecador. Nós tentamos abrandar e amenizar a realidade do inferno, mas o inferno é real. O inferno existe. E o inferno nada mais é do que a justiça de Deus sendo aplicada. E muitos dizem, Deus é injusto em escolher um e condenar outros. Mas o que o ímpio quer, senão a independência de Deus? O que o ímpio quer, senão ser totalmente independente de Deus? E Deus então é justo e manda o ímpio para o inferno, o local onde ele não tem comunhão com Deus. O local onde ele então não precisa da obra de Jesus Cristo, mas ele vai pagar pelo seu próprio pecado. E ele não terá mais comunhão com Deus, o que ele sempre desejou nessa vida. O inferno é real. O inferno existe. E o inferno é o local onde Deus se faz presente, mas o seu amor não é manifestado, e sim o cálice da sua ira é derramado. E Jesus Cristo grita, agoniza, sofre por experimentar o inferno no meu e no seu lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo age em plena obediência ao seu Pai. Ele jamais foi desobediente. Sabendo que passaria por isso, ele clama, pede para que o seu Pai o livre, que passe esse cálice, mas ele permanece fiel, ele permanece obediente. Ele experimenta a separação do seu próprio Pai, para que eu e você, remidos pelo seu sangue derramado na cruz, jamais
fôssemos desamparados pelo Pai. Para que eu e você jamais pudéssemos enfrentar ou irmos ao inferno e sermos alvo da ira, da justiça punitiva do nosso Deus. Mas essa palavra da cruz nos revela mais, ela nos fala da realidade do inferno, da dureza do inferno, da extensão e profundidade do pecado na nossa vida, mas ela também fala de reconciliação. Ela também nos traz uma palavra de reconciliação. Isaías 53, o primeiro cântico que nós cantamos, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou o nosso castigo. Ele se fez injusto, como diz Paulo em Romanos, por Cristo, em Cristo, nenhuma condenação há para nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O seu grito agonizante foi um grito de reconciliação. Quando ele expira, o véu rasga-se de alto a baixo, e nós agora temos plena comunhão com esse Deus. Nós não somos mais desamparados por esse Deus. O grito de desamparo do nosso Senhor Jesus Cristo é o grito de reconciliação que nós temos na cruz e pela sua obra. Hoje, nós relembramos todo o sofrimento de Jesus Cristo. Nós relembramos todas as suas últimas palavras, mas nós precisamos relembrar que diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, ele jamais deixou de amar, de obedecer o seu Pai. A maior prova de amor do nosso Deus Pai é mandar o seu próprio Filho ao inferno no nosso lugar. Não simplesmente para sofrer, mas para que nós não fôssemos para aquele lugar, mas para que nós, os que confessamos que somos salvos por essa obra redentora, tivéssemos paz com Deus, tivéssemos uma vida eterna de comunhão com Deus. Esse grito agonizante da cruz nos traz paz, nos traz comunhão com Deus e nos traz vida eterna. Na cruz, Jesus enfrentou o inferno para que nós tivéssemos o céu. Como o reverendo Rodolfo disse que gosta de falar muito do céu. Foi por causa desse grito da cruz, desse abandono do seu Pai, de experimentar o inferno no nosso lugar, que nós fomos ou ganhamos acesso ao céu. Ele foi abandonado pelo seu Pai, a pior das dores. Vocês que são pais podem imaginar a dor de perder um filho, ou aqueles que já perderam, experimentam essa dor de ter perdido um filho. Mas Cristo foi o Filho que o Pai abandonou, para que eu e você jamais fôssemos abandonados por Ele. Olhe para a cruz. Reconheça o quanto custou a sua salvação. Reconheça quão caro foi a sua salvação. Custou o sangue de um inocente. Custou o sangue do próprio Deus, feito homem, encarnado. Custou a vida de um justo. Como diz Pedro, o justo pelos injustos. Você foi reconciliado com Deus através desse abandono, para que você viva como Jesus Cristo viveu, em obediência, em sujeição, em santidade, e permaneça firme com a sua fé, na promessa de que esse Jesus que foi abandonado pelo seu Pai, mas que venceu a morte, mas que hoje reina, um dia voltará, e voltará para nos levar para onde Ele prometeu, o céu, e nós experimentaremos por uma eternidade dessa comunhão plena e perfeita com o nosso Deus para toda a eternidade. Viva em comunhão com Deus, esperando esse grandioso dia, confiando que por causa desse sacrifício você jamais será desamparado. Em Cristo há reconciliação, o justo pelos injustos,
o abandono do Filho para a reconciliação do seu povo. Que Deus nos abençoe. Convido... Sentar. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Todo mundo acordado aí? Amém, né? Nós vamos falar sobre a quinta palavra da cruz, João capítulo 19, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Mais uma vez, todos juntos. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Amém, queridos? Deus, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra que já foi ministrada, falou aos nossos corações, pelos cânticos que nos leva e aponta para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que sofreu intensamente por cada um de nós. Nos faça entender, ó Deus, o teu plano eterno de enviar o seu Filho e entregá-lo em uma cruz e morrer pelos nossos pecados. Quebranta o nosso coração, traz luz o nosso entendimento, traga quebrantamento em nós, para que ao ouvir cada uma destas palavras, sejamos tocados, movidos e levados a agradar o teu coração e a fazer a tua vontade. Cuida de nós nesta tarde e ensina-nos, ó Deus, fortalecendo o nosso coração e nos preparando para a caminhada cristã. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. O comentarista D.A. Carson, ele diz que um homem açoitado, sangrando e pendurado em uma cruz sobre o sol do Oriente Próximo estaria tão desidratado que a sede seria parte da tortura. Mas a mente de Jesus está tão saturada das Escrituras que ele entende a relevância do cumprimento dos textos sagrados sobre a sua vida e sobre a sua morte naquela cruz. Então, direto ao ponto, o que essas palavras revelam para nós? Tenho sede, o grito de Jesus, tenho sede. O que essas palavras revelam para nós? Em primeiro lugar, irmãos, essas palavras, tenho sede, revela o cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós vemos no Salmo 22, versículo 15, e também no Salmo 69, versículo 21. No Salmo 22, versículo 15, diz assim: secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Jesus estava... o salmista estava ali profetizando a respeito do sofrimento, da dor e da sede de Jesus. O Salmo 69, versículo 21 diz: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. E o versículo 29 fala exatamente sobre o vinagre que foi dado a Jesus. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Então, o tenho sede de Jesus, em primeiro lugar, está revelando ali o cumprimento das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus está se cumprindo aquilo que o salmista, aquilo que os profetas haviam profetizado no Antigo Testamento. Então, do nascimento de Jesus até a sua morte, todo o seu ministério, todo o seu caminhar estava cumprindo as Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, essas palavras, tenho sede, também revelam que toda a paixão de Jesus estava no decreto, no plano eterno do Pai, no decreto eterno do Pai. O versículo que nós lemos, 28, diz: para se cumprir a Escritura, para se cumprir a revelação de Deus, para se cumprir aquilo que Deus havia planejado e decretado, Jesus disse: tenho sede. Em relação ao nascimento de Jesus, nós temos pelo menos 11 profecias no Antigo Testamento. Em relação à morte de Jesus, nós temos pelo menos 27 profecias no Antigo Testamento que falam a respeito da morte de Jesus.
Então, todo o sofrimento de Jesus e todas as palavras que ele diz, toda a sua preocupação, toda a sua entrega, e o também tenho sede, queridos, naquela cruz por nós, revela o plano eterno de Deus em perdoar e salvar o seu povo, em perdoar e salvar a sua igreja, em perdoar e salvar cada um de nós. Deus tem um plano eterno para cada um de nós. Deus tem um plano eterno para o mundo. Deus tem um plano eterno teve um plano eterno para Jesus. Deus tem um plano eterno para você, para a sua vida, para cada um de nós. Então, tenho sede, revela que a paixão de Jesus estava no plano eterno de Deus Pai. E em terceiro lugar, essas palavras tenho sede revelam a plena obediência do nosso Salvador, a plena obediência de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Particularmente eu amo muito esse texto de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O tenho sede revela a plena obediência de Jesus. Seu corpo clamava por alívio, sim. O seu sofrimento naquela cruz, por mim e por você, foi real, foi verdadeiro. Jesus permaneceu firme no seu propósito até o último momento. Ele teve sede na cruz, para que nós pudéssemos ter a nossa sede espiritual saciada. Quantos de nós poderíamos clamar: eu tenho sede da sua palavra, Jesus, eu tenho sede da sua presença, eu tenho sede do perdão, eu tenho sede da salvação. Olhar para Jesus na cruz e ouvindo e vendo e percebendo e entendendo o que ele disse, tenho sede, e a nossa alma não clamar pela presença dele, pelo sacrifício dele, pelo perdão dele, alguma coisa está errada em nós. Se nós vivermos a nossa vida, a nossa caminhada cristã, sem entender que a nossa alma precisa desejar estar na presença desse Deus Santo que entregou o seu Filho por nós, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual. Entregue a sua vida para Jesus, sirva a Jesus com todo o seu coração, ame o seu Salvador. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida que pesava sobre você. Que a sua alma possa desejar a cada dia ter Jesus próximo, perto, no seu coração e na sua caminhada. Que ele possa ser o seu alimento, que ele possa ser a água que sacia a sua sede espiritual. Feche os seus olhos, vamos orar, que nesse momento você possa clamar, que a sua alma possa clamar: Senhor, tenho sede do teu perdão, tenho sede da tua presença. O Senhor teve sede naquela cruz, para que minha sede espiritual pudesse ser saciada neste dia. Muito obrigado pelo teu sacrifício, louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor pela sua morte e a sua ressurreição. Deus amado, Deus bondoso, muito obrigado, ó Deus, por cada palavra. Obrigado, ó Deus, por cada gesto de amor. Obrigado, ó Deus, por cada significado dessas palavras que alimenta a nossa alma e que nos prepara para a nossa caminhada cristã, que nos faz entender o seu chamado e que nos faz entender o nosso chamado. Assim como o Senhor teve sede de água física naquela cruz, que nós, ó Deus, mediante a nossa sede espiritual, possamos ser saciados na Tua palavra, possamos ser saciados na Tua presença entre nós, e que possamos continuar cumprindo, ó Deus, a missão do Senhor para cada um de nós. Abençoe a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, anime a Tua igreja, ó Deus, a continuar a sua missão. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero convidar o conjunto que cantará a música. Todo mundo falou 10 minutos, eu fui informado ali que eu posso falar 20. Então, vamos aos 20. Muito bem, meus irmãos. João 19:30 diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Essa obra só pode ser consumada baseada num princípio simples e num versículo da Bíblia. O mais conhecido versículo da Bíblia, que é chamado de texto áureo da Bíblia. Qual é o versículo? João 3,16. O que ele diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele deu aonde? Na cruz. Muito bem. Para consumar uma obra como essa, não podia ser realizada por qualquer um, a não ser alguém que realmente personificasse o amor de Deus. Porque quando Deus olhou para o homem pecador, desgraçado, largado, virado num lixo, Deus olhou do céu, olhou com amor. Porque se o Senhor Deus não olha com amor, com certeza ninguém estaria aqui hoje. E para que esse amor se concretizasse, havia necessidade dele se personificar. E isso acontece em Cristo Jesus, seu Filho. Cristo é a personificação do amor de Deus. Por quê? Porque o amor teria que ser revelado com evidência. E evidência de que tipo? Dor, sofrimento. Porque esse era o preço do pecado. E para amar alguém que era como nós, ou que é, agora não mais graças ao Senhor Deus, haveria necessidade desse amor realmente ter estas características, estar disposto a sofrer. Portanto, eu vou destacar só 3 pontos aqui, e rapidamente, para que os irmãos venham compreender o significado. A primeira coisa que tinha que acontecer é que Jesus Cristo teria que sofrer pessoalmente. Antes dele sofrer por nós todos, a missão toda concluía sofrer por nós, mas ele vai sofrer na carne, nele, pessoalmente. E como é que isso aconteceu? 3 textos. Lucas 18:32 vai dizer o seguinte: pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Você acha que alguém que não amasse profundamente, principalmente quem era essa pessoa, que é Deus, ia aceitar ser cuspido, esbofeteado, coroa na cabeça de espinho? Isso é evidência de um amor extremamente profundo. E em 1 Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu estava agora na Ferrobote ali, doidinho para voar no pescoço de um. Olhei para frente, tinha um rapaz parado na minha frente, que ele não andava. Ele ficava conversando com a mulher do lado, brincando, não sei o quê. E o carro da frente dele estava indo. Eu falei, pronto, eu vou sair daqui, eu vou pegar ele. Mas não dá, mas acontece que não podia. Não é verdade? Aí eu olho para esse texto aqui e leio o seguinte: quando ele era ultrajado, quando ele era ofendido, quando ele era humilhado, ele não revidava. Tem que amar muito para não fazer essa coisa acontecer. Tem que se esvaziar demais. Tem que tirar todo o ego de dentro. E realmente essa pessoa, só Jesus. Ele consegue fazer isso. Conseguiu fazer isso na cruz. Perdoa-lhes. Às vezes eu paro para perguntar como é que ele pode pedir perdão na hora da morte, uma multidão está crucificando ele. É porque ele não olha para as pessoas, ele olha para o pecado. E quando ele olha para o pecado da pessoa, ele diz: pai, eles não sabem o que fazem, porque são pecadores miseráveis, estão cegos, estão morrendo, estão indo para o inferno. Terceiro versículo de 2:8 diz assim, de Filipenses: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, foi citado agora mesmo. Assim mesmo se humilhou. Ninguém humilhava ele, ninguém tirava a vida dele. Ele disse isso bem claro: ninguém a toma de mim, eu a dou, e posso reavê-la quando eu quiser. Então ninguém me humilha, eu é que vou me humilhar para poder salvar. E para isso acontecer, meu irmão, só muito amor. E é por isso que Jesus Cristo realmente consumou o amor do Pai. Mas ainda tinha outro probleminha, além de sofrer pessoalmente, ele tinha que consumar o sacrifício do Antigo Testamento todinho, para evitar acontecer de novo aqueles sacrifícios que só podiam levar até um perdão de Deus, tolerar,
até chegar a Cristo. Porque o sacrifício do passado não purificava o homem, o sacrifício do passado não salvava o homem, não redimia o homem. Aí quando nós vamos encontrar em Hebreus 9, 26, o escritor diz o seguinte: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si próprio. Ele é o nosso sumo sacerdote e o sacrifício. Ele se oferece como sacrifício. João Batista está olhando, ele vai passando, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Me lembro de Abraão: o Senhor proverá para si o seu cordeiro, o seu sacrifício. Aí vejo João Batista olhando e dizendo: eis aí aquilo que Abraão estava falando lá atrás. Sim, Jesus Cristo, portanto, torna-se um sacrifício vivo, oferece-se para morrer na cruz como sumo sacerdote. A carta aos Hebreus vai deixar isso bem claro. Sim, meu irmão. Aí tem uma outra coisa ainda para vencer. É muita coisa, né? Mas aí tem uma agora que é terrível. Venceu Satanás. Venceu o diabo. Alguém aqui tem condições de fazer isso? Não, não tem. Porque o diabo não tem medo do rebanho. Ele só tem medo do pastor do rebanho. Mas do rebanho ele não tem, não. Ele passa para cima mesmo. Mas quando ele vê o pastor tomando conta do rebanho, aí não dá para ele fazer nada. Portanto, meu irmão, você que ainda não tem Jesus, participe desse rebanho para ser protegido contra as armadilhas do diabo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai deixar bem claro lá em 3,15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo não tem poder sobre a vida de um salvo, de um crente. Uma pessoa chegou para mim: Duval, você acha que o diabo pode entrar na vida de um crente? Falei: só se for na tua, na minha não entra. Como é que ele vai entrar na vida de um crente? Você sabe por que não pode entrar na vida de um crente? Quem é que habita no coração do crente? Jesus Cristo. E como é que ele vai tirar Cristo de lá? Você sabe que eu vou entrar, hein? Não dá para ele. Perdeu. Essa ele perdeu. Perdeu lá na cruz. Acabou. Ele que detinha o poder da morte. Sabe quando ela foi vencida onde? Na ressurreição. Até o poder da morte de Jesus Cristo tirou da mão dele. E por fim, os pecadores agora estão seguros. Você sabe que salvação não se perde, né? Então você está seguro que você vai entrar no céu. Perfeito? Glória a Deus. Vai mesmo. Não tem nada que pode impedir você de entrar no céu. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mas eu vou levar vocês para imaginar uma coisa. Prestem atenção. Vamos imaginar um tribunal. Nesse tribunal, Deus está lá. Juízo final. E Deus está lá e conhece melhor que nós a extensão do nosso pecado e da nossa culpa. Ninguém aqui fique pensando que sabe mais do que Deus sobre nossos pecados, porque Ele sabe tudo. Aí o diabo aparece no tribunal, atrevido, como ele é. Ele aparece no tribunal e começa dizendo o seguinte: ele lembra a Deus que o salário do pecado é a morte. Senhor Deus, o salário do pecado é a morte. Olha para esse povo. Vai dizer para mim que eles não merecem morrer. Foi tu que disse isso, que o salário do pecado é a morte. Hein? O salário do pecado, meu irmão, é a morte. Ele diz a Deus também, de modo bastante convincente, que profanaríamos as moradas celestial caso fôssemos admitidos em seus domínios sagrados. Se essa turma chegar lá no céu, vão profanar o céu.
vão bagunçar o céu. Essa gente que está aí querendo ir para o céu aí, pode ter certeza, senhor. Isso não vale nada. Vai profanar o céu. Eles não têm direito de ir para o céu. Ele apontou os dedos. E ele também disse que o Todo-Poderoso poderá ser acusado de se associar a homens impuros. O diabo é atrevido, né? Chegou para o Senhor Deus e falou: tu vai ser acusado aí de se associar com gente impura, hein? Com gente que não vale nada, hein? Tu vai estar associado a eles, tá? E colocariam a dúvida honesta na santidade de Deus. O maligno, meus irmãos, argumenta de várias formas. Mas quando ele está no auge do seu argumento, está falando de tudo que não tem ninguém aqui que pode entrar no céu, porque nós iríamos estragar o céu, profanar o céu, e que Deus seria cúmplice conosco, porque ele disse que não podia fazer, nós fizemos, e estamos ali agora querendo andar no céu, e de repente ele olha na porta e entra Jesus. Quando Jesus entrou, ele já olhou desconfiado. Quando ele olhou desconfiado, Jesus olhou para ele e falou assim: o bicho ruim, presta atenção numa coisa, está quitado, do grego telestai, está pago. Ei, tudo isso que você falou, já foi pago, foi consumado na cruz. Você não tem nada a cobrar. E Deus não vai cobrar nada de ninguém, porque ele seria injusto. Porque tudo foi pago. Não tem mais nada para se fazer a respeito desse povo. Meu irmão, não saia daqui sem Jesus. Não saia do mundo sem Jesus. Porque senão você vai para o inferno. Presta bem atenção nisso. E eu vi aqui o Rodolfo falando que gosta de falar do céu, né? Por isso nós diferenciamos um do outro. Porque eu gosto de falar do inferno. Olha um monte do inferno. De vez em quando estou pregando e falo assim: vá para o quinto dos infernos, já que não quer nada. Ele gosta de falar do céu, eu gostei. Vou falar mais do céu também. Tá? Meus irmãos, eu vou encerrar com Romanos 8,31. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vinde benditos de meu Pai, não é isso? Muito bem. Chegamos à última palavra, 7ª palavra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Assim diz a palavra inerrante do nosso Deus. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Feche seus olhos. Santíssimo e eterno Deus, nós fomos, na tarde deste dia, edificados pela Tua palavra. Aprendemos muito aqui hoje, Pai, e rogamos ao Senhor que não nos deixe sair daqui como meros ouvintes, mas nos faça praticantes, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você já pensou em quais serão as suas últimas palavras antes de morrer? Já pensou nisso, presbítero Dante? Dizem que as últimas palavras de Benjamin Franklin, enquanto a filha tentava virá-lo para que ele respirasse um pouco melhor, foram: um homem que está morrendo não faz nada facilmente. E, de fato, não faz. Contudo, Cristo na cruz, ele não sussurrou, ele gritou, ele clamou em alta voz. Mesmo em uma condição de completa debilidade: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas são suas últimas palavras, e não foram dirigidas aos acusadores, não foram dirigidas aos seguidores, mas ao Pai, ecoando assim realidades sobre o nosso Salvador.
realidades que precisamos entender na tarde deste dia. A primeira realidade ecoada aqui é a fé. O Salmo 31:5, de forma direta citada por Cristo Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é um salmo escrito pelo grande rei de Israel. Lembra dele? Grande rei de Israel, Davi. É um salmo de lamento. Um salmo onde o rei de Israel, ele expressa sua confiança, não nos exércitos de Israel, mas em Deus, aquele que pode livrá-lo. Ele expressa fé em Deus diante dos inimigos que estão cercando. Davi mostra que confia somente em Deus para o socorrer. E essa confiança é expressa aqui nas palavras de Cristo Jesus, repetindo então o verso 5 do Salmo 31. Com essa repetição, Cristo demonstra confiança em Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Ele demonstra fé em Deus, plena confiança de que Ele o ressuscitará, concedendo-lhe vitória sobre os inimigos. Cristo, em suas últimas palavras, demonstra confiança completa em Deus. E você? Em quem você tem confiado? Em governos? Em dinheiro? Ou em Cristo? Segunda realidade ecoada aqui é a entrega voluntária. Isso diz respeito a algo ensinado a nós em outro evangelho. João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Nesse versículo de João, Jesus está se referindo à sua vida. Aliás, diversos textos de João mostram que Jesus, ele faz um sacrifício voluntário. E isso é extremamente importante, irmãos. Sacrifício voluntário, entrega voluntária. Quando nós ouvimos lá na primeira palavra, o reverendo Lucas trouxe aqui para nós a primeira palavra de Cristo na cruz, há um pano de fundo ali, Isaías 53, que fala do servo justo, servo sofredor. Em Isaías, vemos que pelos transgressores ele intercedeu, lembra disso? Mas antes disso, Isaías nos conta que como cordeiro foi levado ao matadouro e ele não abriu a boca. Muitos estudiosos veem em Isaías não só um anúncio da morte vicária, mas também da morte voluntária. E aqui nas últimas palavras de Cristo temos um eco de sua entrega voluntária, que para nós resulta, meus irmãos, em comunhão. Pois coloca o seu povo diante do Pai. Um pouco antes, Lucas conta para nós, que nos informa que a escuridão se estabeleceu, verso 44 do capítulo 23, e aqueles que estavam separados, então eles foram unidos. Aqueles que estavam em inimizade, agora não só são amigos, mas são tornados família de Deus. Aqueles que não podiam se apresentar diante de Deus sem sangue, agora têm livre acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque todo o sangue necessário foi derramado e o véu se rasgou. Versículo 45. Você tem acesso a Deus. Comunhão foi restabelecida. E isso nos mostra que a morte de Cristo traz para nós comunhão com Deus. Veja que curioso. Morte que gera união e não separação. Cristo morreu para pagar o alto preço do pecado. Morte significa separação. Mas essa morte de Cristo nos une ao nosso Pai. A morte de Cristo é para a igreja um desfrutar da comunhão plena com o Pai. Portanto, a entrega voluntária de Cristo, ela te aproxima de Deus e abre caminho para a comunhão com o Pai. Pergunto a você na tarde deste dia, com quem você tem buscado comunhão? Com o mundo ou com Cristo? Aquele que é o único caminho que leva ao Pai. Terceira e última realidade ecoada é a vida. Vida. Fé, entrega voluntária e vida. A morte de Cristo é voluntária e a única que poderia satisfazer a justiça divina, pois o salário do pecado é
a morte. Sim, irmãos, Cristo sangrou e morreu, como diz Lucas, expirou. Mas não pelos seus próprios pecados, pois Ele é o justo. Foi pelos nossos pecados, pelos pecados da sua igreja, pelos pecados do seu povo. Ou você acha que Cristo morreu, como disse Spurgeon, por uma esposa que ele não conhecia? Há um cantor famoso que, em suas últimas palavras, ele disse: dinheiro, ele disse ao seu filho, acho que foram as únicas palavras sábias que ele disse: dinheiro não pode comprar a vida. Não, dinheiro não pode comprar a vida. Mas você ouviu na tarde deste dia as palavras de alguém que há 2000 anos atrás te mostrou como ele comprou a vida para a igreja. Amor sacrificial demonstrado na cruz, em plena confiança naquele que é o único que pode conceder vida. Onde tens buscado vida? Pessoas se satisfazem com coisas e mais coisas e mais coisas, e buscam prazeres transitórios deste mundo, esperando encontrar vida. Aqueles que pertencem ao Senhor buscam sua satisfação em Cristo, porque depositam sua fé tão somente naquele que na cruz entregou o seu Espírito para nos conceder vida, e como ele diz, vida em abundância. Veja, não é vida passageira, é vida eterna. Não sei se você já tem em mente quais serão suas últimas palavras. Ou será que teremos tempo de pronunciar nossas últimas palavras? Eu não sei. Nós não sabemos. De fato, isso não importa, meus irmãos. Nem precisamos nos preocupar com nossas últimas palavras, porque elas serão últimas nesta terra. Afinal, serão últimas só aqui. Somente aqui. Porque Cristo não ficou morto. Ele ressuscitou, completando a obra e concedendo à sua igreja fé, comunhão e vida. Não busque fora o que só Cristo pode lhe dar. Só Cristo. Nós vamos ser conduzidos no último